Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Tenha sempre à mão os seus materiais e reserve um local confortável para você estudar em casa. Assim, você pode aproveitar melhor o conteúdo que as nossas professoras estão trazendo para você aqui na telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara para sair de casa. Com o coronavírus, não se brinca. Os alunos de nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver juntos? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Muito bom! Lembre-se que a leitura é não apenas fundamental para que você aprenda, ela é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Além disso, continuem com a gente todos os dias. A sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Rosa e vou estar trabalhando hoje a aula de língua portuguesa. Vamos separar os materiais da nossa aula? Vamos precisar de lápis, borracha e o caderno. Separaram lá? Vamos escrever lá no nosso caderno a data de hoje, o nome completo e aula de língua portuguesa. Certo? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, bem caprichado. Conseguiram? Então vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje. Compreender que dígrafo é um grupo de letras com a função de representar um fonema. Vocês lembram da aula passada que a gente trabalhou o nosso jornal, que tinha lá várias manchetes, reportagem? Então, aí eu trouxe essas duas palavrinhas, manchete e reportagem, que a gente trabalhou naquele dia, para vocês observarem. Vocês lembram o que é dígrafo? Será que tem dígrafo na palavra manchete? E na palavra reportagem? Tem dígrafo? Olha aqui. CH, manchete. Reportagem, RT, será que é dígrafo? Vamos ver. Então, ali eu tenho o C e o H e o R e o T. Na palavra manchete, o CH
forma um fonema, faz o som do X, não é verdade? Manchete. E reportagem, será que é? Não, são dois fonemas, o som do R e o som do T. Olha, o R tem o som e o T tem o som. Reportagem. Então, o R e o T são dois fonemas. E para ser um dígrafo, precisa ser um único fonema. Então, aqui é um dígrafo e aqui é um encontro consonantal, certo? Então, eu não posso confundir encontro consonantal com dígrafo, porque aqui vai formar um som somente, né? Um fonema só. E aqui são dois fonemas, então será um encontro consonantal, certo? Para a gente relembrar ou aprender sobre os dígrafos melhor, a gente vai fazer hoje um jogo bem legal. E a gente vai precisar lá de algumas fichas com palavras com dígrafos. Estão lá na casa de vocês, depois vocês podem montar e jogar aí com a família de vocês. Vão ver que vai ser bem interessante e vocês vão estar aprendendo os dígrafos. Uma trilha desenhada em qualquer papel, pode ser assim, pode ser reta, pode ser grande, pequena, isso não importa. 2 objetos para representar os jogadores, um dado ou uma roleta. Então, se você tiver o dado, você joga com o dado, senão você joga com a roleta. E eu vou convidar uma ajudante para jogar comigo, né? Porque jogar sozinho jogos de tabuleiro não é legal, né? Então, eu vou chamar alguém. Olá, crianças! Meu nome é a professora Elisângela e eu vim aqui hoje para jogar com vocês, participar do momento mais divertido dessa aula sobre os dígrafos. Então, eu vou explicar aqui para vocês como funciona esse jogo. Então, eu e a professora Elisângela, ela vai ser o pininho preto, eu vou ser o branco. E aí, a professora fez colorido aqui para vocês visualizarem bem, mas não tem necessidade, vocês podem pintar lá com lápis de cor. Então, quando cair na casinha azul, a gente vai pegar um dígrafo dessa caixinha aqui. Quando cair na casinha vermelha, a gente vai pegar uma palavrinha nessa caixinha aqui. E quando cair aqui no branco, daí quem cair aqui pega e dá uma palavrinha para outra jogadora. Quando o dadinho cair e o número for aqui, pega 2 palavrinhas nas caixinhas. Porém, vai ganhar quem chegar lá no final e tiver mais fichas na mão, né? Então, quem cair muito aqui no branquinho vai automaticamente perder o jogo, né? Porque vai dar as cartinhas para outra jogadora, certo? Vamos começar lá, professora Elisângela? Vamos. Então, olha, eu fiz olha de papelão, gente, é bem facinho essa roletinha aqui. Vamos lá. Ó, no azul, eu peguei uma palavrinha aqui. Vamos ver que palavra que eu peguei? Vou colocar aqui, ó. Foguete. Olha o dígrafo aqui, o G e o U. Minha vez. Vamos lá. Opa. 6. 6. Ah, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aí no vermelho. Eu peguei aqui a palavra barro. Barro tem dígrafo, né, gente? Isso. O dígrafo é o RR. RR, muito bem. Agora é minha vez, né? Vamos ver. Opa, 2. 1, 2. Então, eu vou pegar uma palavrinha daqui. Eu peguei a palavrinha filha. Filha tem o dígrafo aqui, LH. Minha vez. Vamos lá. Opa. Melhor eu pegar na mão. 6 de novo. Nossa, tá com sorte hoje a professora Elisângela. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não. Tirei 2 do Duas. vermelho. Vou pegar uma verde e uma amarela. Então, aqui a palavra é excesso, que tem o dígrafo XC e SS. 2 dígrafos nessa 2 palavra. dígrafos. Aqui outra palavra que tem o dígrafo SC cedilha. Cresça. Cresça. E eu estou Ai, com eu 3 palavras. Tô muito atrás, né? Vou ter que agilizar. Opa, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma carta da caixinha vermelha. Certo? Vamos ver aqui. Pássaro, eu peguei. Tem o dígrafo aqui. SS. Agora é a minha vez. Vamos lá. 4. 1, 2, 3, 4. De novo na estrelinha. 2 palavras da caixa azul. Vamos lá. Aqui. Minhoca. E o dígrafo está aqui. NH. E a palavra açougue, que o dígrafo está aqui, o G e o U. Vamos lá. Será que eu vou... Nossa! Vou tirar... Ainda bem que tem a estrelinha ali, né? Pelo menos eu vou pegar 2 palavras. Então, aqui, a palavrinha esquentar. Vou pegar uma palavrinha de outra cor. Folha. LH. E aqui tem o Q e o U. Certo? Agora a professora Elisângela vai ter que tirar 2 para ganhar, né? 1, 2. 6. Não, fica lá, até eu alcançar. Agora eu vou ficar encalhada no... Nossa, uma. Vou te dar uma palavrinha daqui. Tá com sorte hoje. Ah, tem. A palavra manhoso. Manhoso tem o dígrafo NH. E ainda joga de novo, né? Agora tem... Foi que eu caí no... 4. Fiquei lá de novo. Vamos lá. Ainda tenho chance. 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar uma palavrinha da caixa vermelha. Olha só. Torre. Tem dígrafo, sim. O R e o R. Certo? E agora é a vez da professora Elisângela. Vamos lá, então. 1 ou 2 eu tenho que tirar. Ai, de novo. 6. Não deu. 6. Também não foi. Agora nós precisamos de sorte. 1. Depois... Eu vou te dar uma palavrinha daqui. Certo. A palavrinha que ela me deu foi lenha. Tem dígrafo? Sim, o N e o H. Tua vez, professora. Minha vez. Vamos lá. Você tem que tirar o 3. 2. 1, 2. Dá uma palavrinha para mim. Vou te dar esta daqui. E ela me deu a palavra quitanda, que tem o dígrafo QU. QU. E agora eu que jogo. Precisamos tirar 1, né? 3. 3. Vamos lá. 6. E a professora Elisângela venceu esse jogo. Vamos contar quantas cartas cada uma tem? Bom, vou contar as minhas primeiro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Vamos ver se a professora Elisângela tem mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, deu empate, veja só. Que legal. Mas muito obrigada, professora, por ter jogado comigo, né? Bem interessante esse jogo, não achou? Muito bom. Eu que agradeço. É sempre muito divertido jogar e aprender as regras da língua portuguesa. E fiquem ligadinhos que agora a professora Maria Rosa tem mais atividades para vocês ficarem bem experts aí na questão de reconhecer os dígrafos aí das palavras. Certo? Então vamos continuar hoje. Deixar aqui. Vocês observaram que tem dígrafos aqui e aqui? Eu já vou contar para vocês por que eu separei esses dígrafos em 2 grupos. Vocês já vão descobrir isso. Certo? Então, dígrafos são formados por 2 letras para representar um único fonema, ou seja, um único som. Como eu já havia falado para vocês lá no início, né, da palavrinha manchete e da palavrinha reportagem. Então, dígrafo é um único som. Os principais dígrafos são CH, LH, NH, QU, GU, RR,
SS, SC, S cedilha e XC. Certo? Então, vocês viram que todas as palavrinhas que a gente utilizou lá no nosso jogo tinham esses dígrafos aqui, ou da linha de cima ou da linha de baixo. Hoje o nosso foco vai ser mais nessas letrinhas aqui, CH, LH, NH, QU e GU. Por quê? Esses são conhecidos como dígrafos inseparáveis. Então, eles sabem por quê? Porque quando eu separo em sílabas, eles ficam na mesma sílaba. Por isso, eles são conhecidos como inseparáveis. Vamos ver alguns exemplos disso? Então, lá. Chave, milho, ninho, quilo e guisado. Então, esses são exemplos de dígrafos inseparáveis. Na separação em sílaba, vocês vão ver aqui, ó, CH. Ele ficou, as duas letrinhas ficaram juntas na mesma sílaba. Vamos lá para a palavra milho. O LH ficou junto na mesma sílaba. Vocês observaram por que eles são dígrafos inseparáveis? Vamos para a próxima lá. Ninho. O NH ficou aqui separado não, juntinho nessa mesma sílaba, né? Ficou separado as duas sílabas e o NH juntos lá na mesma sílaba. Quilo, QU juntos na mesma sílaba. Guisado, ficaram juntos também na mesma sílaba. Então, esses são alguns exemplos de dígrafos inseparáveis. Né? Vamos ler novo? Chave, milho, ninho, quilo e guisado. Lembra que eu falei para vocês que tem os separáveis? Então, eles são aqueles outros dígrafos que estavam lá. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Carro, que o dígrafo é o RR, passo, que é o SS, e descer, SC. Quando eu falo carro, o RR tem um som só. Passo, o SS tem um som só. E o descer, o SC tem um som também. Então, mas eles são separáveis. Eu não posso confundir, gente. Quando eu falo, eles têm um único som. Mas na separação de sílabas, eles ficam em sílabas diferentes. Então, olha aqui o exemplo. Separáveis. Carro. Vocês viram? Um R fica de um lado e o outro fica também do outro na próxima sílaba. Passo. Um S fica numa sílaba e o outro S fica na próxima sílaba. Descer. O S aqui e o C aqui. E quando eu falo, eles têm um único som. Tem algumas regrinhas aqui. São dígrafos GU e QU quando acompanhada das vogais E ou I. Certo? Vamos ver? Por exemplo, guerra. Aqui, guerra. Vocês estão vendo que aqui eu tenho o E. Então, GU e o E vai ser um dígrafo, certo? GU, I, outro dígrafo. QU, E, também é dígrafo. Então, como que está escrito aqui? Vamos ler novamente? São dígrafos GU e QU quando acompanhada das vogais E ou I, certo? Tem mais uma palavrinha aqui. Quiabo. QUI. Não são dígrafos GU e QU quando acompanhada das vogais A ou O. Vamos ver alguns exemplos? Água. Professora, mas GU não é dígrafo? Não, quando está aqui, ó, olha quando eu pronuncio, ó, água. Eu escuto aqui a letrinha U e o A separado. Então, quando ele está acompanhado das vogais A ou O, não é um dígrafo, certo? Aqui outro exemplo, aquático. Esse Azinho aqui também junto com não vai formar um dígrafo. E aquoso.
ele está junto com o também não formou um dígrafo, certo, crianças? Entenderam? Então, agora nós vamos fazer algumas atividades. Separe lá o caderno, capricha na letra, que a gente vai fazer algumas atividades no nosso caderno, certo? A primeira delas é a seguinte. Em seu caderno, vocês vão escrever lá ditado de palavras e vão numerar as palavras de 1 até o 8, para não se perderem, vocês colocam lá do 1 até o 8 no seu caderno. Escreve lá, ditado de palavras. Eu vou esperar um pouquinho, tá bom? Para começar o ditado. Então, primeiro eu vou ditar as palavras e vou colocar figuras para vocês não esquecerem qual palavra que eu ditei. E após o término dessas palavrinhas, a gente vai estar corrigindo elas, certo? Vamos lá, número 1. Aqui na nossa lista de palavras, né? No ditado de palavras com dígrafo, certo? Vamos lá. A nossa primeira palavra vai ser guitarra. Observaram lá? Então escrevam lá no caderno. Guitarra. Escreveram? Vou dar um tempinho. Certo? Vamos para a próxima? A segunda palavrinha vai ser chuveiro. Como que eu escrevo chuveiro? Chuveiro. Pronto? Escreveram? Tá fácil, né? Conseguiram? A próxima palavrinha vai ser gafanhoto. Vamos repetir lá para quem ainda está fazendo? Gafanhoto. Certo? Conseguiram? Já fizemos 3 palavrinhas do nosso ditado e agora a gente vai para a quarta palavra, certo? Chocolate. Que delícia, chocolate. Escrevam lá, gente. Chocolate. Quinta palavra do nosso ditado vai ser a palavrinha parquinho. Parquinho, a quinta palavra. Certo? Vamos para a sexta palavra de hoje? Caranguejo. Escrevam lá. Certo? Conseguiram? Vão observando que se alguém estiver atrasado é só acompanhar aqui pela figura e pelo número, né? A sétima palavra de hoje. Raquete. Como que eu escrevo raquete? Raquete. Escreveram? Muito bem. Vamos ver lá. Bem caprichado. E agora um brinquedo bem legal. Bumerangue. Vocês já brincaram? Bumerangue. Bem legal esse brinquedo aqui. Então, escrevam lá com capricho. E agora a gente vai fazer a correção das nossas palavras, certo? Vamos lá ver se vocês acertaram? Guitarra. Aonde que está nosso dígrafo? O G e o U, e tem 2 dígrafos nessa palavra. E o RR. Guitarra.
Corrijam lá, se vocês tiverem feito errado a palavrinha, arrumem lá, certo? A próxima palavra, chuveiro. Aonde está nosso dígrafo? CH. Chuveiro. A próxima palavrinha, terceira palavrinha, gafanhoto. O NH. A próxima palavra, chocolate. Aonde está nosso dígrafo na palavra chocolate? O C e o H. Agora, a quinta palavrinha, parquinho. Aqui também tem 2 dígrafos. Aonde será? O Q e o U e o N e o H, certo? Sexta palavrinha, caranguejo. Caranguejo, onde que está o dígrafo do caranguejo? No G e no U, certo? Que bom que estão acertando lá, né? Raquete. Raquete. Aonde está o dígrafo? O Q e o U. E a nossa última palavrinha, oitava palavrinha, esse brinquedo ali bem legal, bumerangue. Bumerangue. Onde está o dígrafo? No G e no U. Certo? Acertaram tudo? Que bom! Então escreveram lá no caderninho de vocês as palavras. Se vocês não acertaram alguma dessas palavras, vamos corrigir, né? Deixar tudo bem ajeitadinho lá para quando voltar às aulas a professora ficar bem feliz, né? E vamos para as próximas atividades? Em qual das opções abaixo todas as palavras possuem dígrafos? Ali na letra A eu tenho a palavrinha cachorro, guirlanda e água. Será que tem dígrafo nessas palavras? No cachorro tem lá o CH, o R, o R. Guirlanda também tem. E água não tem. Lembra que eu falei a questão do A depois do G e do U? Então, água não é dígrafo. Letra B. Sobrinho, guerra e casa. Sobrinho tem dígrafo, o NH. O guerra tem 2 dígrafos, o GU e o RR, certo? Vamos para a próxima. Letra C. Chuva, sonho e querosene. CH no chuva, NH no sonho e QU no querosene. Então, quem marcou a letra C acertou. Chuva, sonho e querosene, certo? Anotaram lá a questão no caderno de vocês? Se não, anotem lá e coloquem a letrinha C. Vamos para a próxima? Essa atividade também vocês vão fazer lá no caderno de vocês. Complete as palavras com os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU. Daí eu tenho 6 palavrinhas ali que vocês vão completar com aquelas letras de cima ali, com os dígrafos de cima. Eu vou dar alguns minutinhos, vocês vão copiando e vamos corrigir daqui a pouco. Certo? Conseguiram? Que palavrinha será que formou ali na primeira? Começa com A, termina com I, L-O. O que será que eu posso escrever ali? Vamos ver? Aquilo. Conseguiram acertar essa palavra? Então vamos para a próxima. Tem o A, o R, o T e o O. Com qual dos dígrafos acima eu consigo formar uma palavra? Conseguiram? Q e o U forma a palavra quarto. Vamos para a próxima palavra? O. Começa com O e termina com O. Que palavrinha será que eu consigo? Vamos ver lá. Olho. L-H. A próxima. Banho. Banho. N-I-H.
A próxima começa com A e também termina com A. Vamos ver? Aranha. Então, eu consegui completar a palavra com N e H. E aqui, a última palavra, quem conseguiu? Que palavra será? Começa com A, depois vem o M. O que será que eu posso formar com essa palavra? Vamos ver? Amanhã. Olha só. Então, vocês viram? Conseguiram anotar lá no caderno? Vamos ler novamente essas palavrinhas? Aquilo, quarto, olho, banho, aranha e amanhã. Anotem todas lá no seu caderno. Vamos retomar os objetivos do nosso dia de hoje? Vamos ver se a gente conseguiu alcançar eles? Compreender que dígrafo é um grupo de letras com a função de apresentar um fonema. Vocês conseguiram entender isso? Eu acho que sim, né? E aqui é a tarefa de vocês. Ela está lá no site que vocês vão poder estar realizando, certo? E diz assim: encontre palavras com dígrafo usando as letras abaixo. Regra: você só pode formar palavras percorrendo caminhos ligados, letras na horizontal, vertical e diagonal. Não é uma cruzadinha, essa tarefa é do 5º ano, não é uma cruzadinha normal, porque geralmente a gente só vai na horizontal e na vertical. Esse joguinho aqui vocês podem seguir em diversas direções, só não pode pular letras, né? Tem que estar todas percorrendo o mesmo caminho. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Olha ali, as letras da cruzadinha, né? Ó, C. O que será que eu vou formar? H. Vamos ver. Olha, posso voltar, gente. Só tem que estar na sequência ali, do ladinho da outra. Eu só não posso pular quadradinhos. Opa. Lá. T. Vocês viram? Então, eu posso pegar letras em várias direções, só não posso pular quadradinhos. Então, eu achei a palavra chocolate ali. Chocolate. Tem o dígrafo lá, o C e o H. Vamos procurar mais uma? Aquarela, olha que legal. Como escreve aquarela? Aquarela, Q e U, certo? Essa tarefinha do 4º ano é uma cruzadinha. Vocês vão ler as questões lá em cima e vão preencher a cruzadinha com LH, NH, CH, QU e GU, certo, crianças? Então, vocês vão acessar o material, vão realizar as atividades e podem enviar fotos para a gente de vocês realizando as atividades. Agora vocês vão ter o momento da literatura com os nossos contadores de história e eu espero vocês para a próxima aula na sexta-feira. Até lá! Oi, galera! Tudo bem? Espero sinceramente que sim. Eu sou Ana Cláudia Oliveira, sou professora e também contadora de histórias e hoje eu trouxe mais uma história para vocês. Sou o monstro das caretas. Gosto de assustar xereta. Tenho amigos horrorosos que já são famosos. Eu também quero ser pra aparecer na TV. Eu também quero ser pra aparecer na TV. Quando nasce um monstro, existem duas possibilidades. Ou ele é um monstro das florestas distantes, ou ele é um monstro debaixo da sua cama. Se ele é um monstro das florestas distantes, tudo bem, mas se ele é um monstro debaixo da sua cama, existem duas possibilidades. Ou ele come você, ou vocês se tornam amigos
Daí, beleza? Firmeza. E você o leva para a escola. Se ele come você, tudo bem. Mas se você o leva para a escola, existem duas possibilidades. Ou ele se senta na sala, faz toda a lição e se torna o primeiro monstro a jogar no time da escola, ou ele come a diretora. Se ele se senta quietinho, tudo bem, mas se ele come a diretora, existem duas possibilidades. Ou ele come a diretora e grunhe, que delícia, e dança um rock, ou ele grunhe, foi mal aí, ó, desculpa aí, e sai fora, derrubando a parede. Se ele dança um rock, tudo bem, mas se ele sai fora derrubando a parede, existem duas possibilidades. Ou ele se senta numa praça, fica coçando a cabeça, ou ele respira forte e segue rumo às florestas distantes. Se ele se senta na praça, tudo bem, mas se ele segue rumo às florestas distantes, existem duas possibilidades. Ou ele encontra um hotel carérrimo e resolve dormir lá, ou ele dá a volta no prédio, encontra um guarda-chuva velho e resolve dormir embaixo dele. Se ele resolve dormir no hotel carérrimo, tudo bem, mas se ele resolve dormir embaixo do guarda-chuva velho, existem duas possibilidades. Ou uma ajudante de cozinha vai lá fora e joga uma panela de mingau na cabeça do monstro, ou a ajudante de cozinha vê o monstro e para no meio do caminho. Se a ajudante de cozinha joga uma panela de mingau na cabeça do monstro, tudo bem, mas se ela para no meio do caminho, existem duas possibilidades. Ou o monstro vê a mocinha e lhe dá o maior susto da sua vida, ou ele lhe dá uma rosa e os dois se apaixonam. Se ela sai gritando, socorro, socorro, tudo bem, mas se os dois se apaixonam, existem duas possibilidades. Ou a mocinha beija o monstro e ele se torna um lindo rapaz, ou o monstro beija a mocinha e ela se transforma numa monstro. Assim, coronavírus. Se ele se transforma num lindo rapaz, tudo bem. Mas se ela se transforma numa monstra, existem duas possibilidades. Ou o monstro olha a mocinha e diz, mas tu ficou feia, hein? Pelo amor, hein? Feia. Ou o monstro diz, veja bem aí, ó, sepá, eu sou um monstro, tá ligado? Tu é uma monstra, tá ligado? Vai que eu, você e eu aqui, de repente, o que você acha? Vamos nos casar? Se o monstro diz, você ficou feia, tudo bem, mas se eles resolvem se casar, existem duas possibilidades. Ou eles comem um ao outro, ou eles têm um lindo bebê monstro. Se eles comem um ao outro, tudo bem, mas se eles têm um lindo bebê monstro, existem duas possibilidades. Ou ele é um bebê monstro das florestas distantes, ou ele é um monstro debaixo da sua cama.
Sou o monstro da careta. E é assim que essa história chegou ao fim. Essa história que eu contei para vocês é Quando Nasce um Monstro, de Sean Taylor. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Ana Li. Bem, mas como toda a nossa aula, a gente tem que começar corrigindo a tarefa que a gente deixou na aula passada, não é verdade? Então, vamos corrigi-la. Então, a nossa tarefa estava lá, né? Que o vovô João vai fazer uma horta no seu sítio e ele vai usar um pedaço do terreno lá para fazer essa horta. E a medida desse pedaço do terreno é 16 metros de comprimento por 8 metros de largura. Olhando na figura abaixo, né, que está representando essa horta, a gente vai olhar para a figura e vai responder as perguntas. Primeira pergunta: qual é a área total da horta do vovô João? Então, veja lá. A área total é dada pelos 16 metros por 8 metros. Então, a gente vai ter que multiplicar 16 por 8. E multiplicando 16 por 8, nós encontramos 128 metros quadrados. Então, a resposta será: a área total da horta do vovô João é de 128 metros quadrados. Segunda pergunta: ele plantará alface na metade da horta. Qual será a área do plantio da alface? Então, metade da horta é onde está representando ali pelos quadradinhos verdes, né? Então, a metade equivale a 8. 8 dos 16. E já é 8 na largura, né? A largura já é 8, e mais os 8 dividido do 16 lá, que deu a metade de 16, então 8 vezes o 8. Olhando, né, para a multiplicação de 8 vezes 8, nós vamos encontrar 64. Então, a área total do plantio da alface é de 64 metros quadrados. 64 metros quadrados é exatamente a metade de 128 metros quadrados. E a terceira pergunta, né, diz que lá no restante da horta ele vai plantar, então, tomate e cenoura. Ali estão representados pelas cores vermelho e amarelo, né? São duas partes iguais, porque metade é cenoura, metade é tomate. Então, qual será a área do plantio de cada um? Então, a metade do restante da horta corresponde a 8 metros pela largura, né? Lembra lá a largura da metade, que a gente dividiu 16 de comprimento pela metade e ficou 8. Então, 8, que é o equivalente ao comprimento ali do vermelho e do amarelo, e 4 é a largura, tanto do vermelho quanto do amarelo. Então, se contarem ali, nós vamos ter 4 quadradinhos na largura e 8 quadradinhos no comprimento. Multiplicando 4 vezes 8, nós vamos encontrar 32, tanto para o amarelo quanto para o vermelho, porque as duas áreas são iguais. E a resposta, então, né, a área do plantio será de 32 metros quadrados para as cenouras e 32 metros quadrados para os tomates, né? Então, ficou aí metade da metade, 32 metros quadrados para cada um dos dois plantios. Muito bem, então a tarefa está corrigida, né? A gente aí acertando ou errando, a gente apaga, arruma, não tem problema. O importante é que a gente está aprendendo, não é verdade? Muito bem. E hoje, o que será que a gente vai estudar na aula de hoje, né? Qual é o nosso tema, qual que é o nosso objetivo para a aula de hoje? Vamos ver? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer que gráficos e tabelas resultam de uma pesquisa estatística e que é preciso saber ler e interpretá-los. Muito bem. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar com a estatística. E para a gente começar a estudar a estatística e falar um pouquinho da estatística, a gente usa a estatística muito na nossa vida, principalmente nesses tempos atuais que a gente está vivendo essa pandemia. Por quê, professora? Olha, se a gente for observar nas notícias da TV ou em alguma informação dada, né, pela mídia aí, aparecem muitos gráficos, não é verdade? Gráficos de pessoas que estão, né, sarando, outras pessoas que estão, né, contraindo a doença e outros gráficos além desses. Quando a gente olha para um gráfico ou para uma tabela, a gente está trabalhando com dados estatísticos. A estatística é uma parte da matemática, né, que estuda os dados, as informações dadas por números.
E a gente usa para trabalhar com essas informações e para saber ler essas informações, a gente usa então gráficos e tabelas. E aqui na mesa da professora, nós temos aqui, né, alguns gráficos que eu trouxe para mostrar para vocês, para a gente poder ilustrar, né, essa temática que a gente trouxe hoje. Então, ó, observem aqui, né, nós temos aqui dois tipos de gráficos. Esses gráficos que vocês estão observando aí na tela são gráficos de barra simples. Por que barra simples, professora? Porque eles têm, ó, uma barra simples, né? Tanto assim em forma de coluna quanto em forma de barra deitada, né? Então os dois são de barras. Só que a gente pode contar também que esse aqui é de coluna e esse é de barra deitada. Enfim. Olhando para os gráficos, para esses dois gráficos aqui, são dados, né, reais que foram tirados dos sites do governo, né, e dos sites que a gente tem aí na internet. Vamos olhar esse gráfico primeiro, né? Brasileiros com mais de 100 anos. Estados brasileiros com maior população de centenários. Então, o que significa esse gráfico? Ele vai falar do quê? Observando o título do gráfico, observando o gráfico, a gente vai ver o que nesse gráfico? Isso, a gente vai olhar, né, os brasileiros que possuem mais de 100 anos, ou seja, aqueles que estão com a idade, né, com mais de 100, ou seja, são os brasileiros centenários que a gente chama. Então, nesse gráfico aqui, antes da gente olhar para os dados propriamente dito, eu vou mostrar para vocês os elementos que a gente tem que ter num gráfico. Então, quando a gente olha para o gráfico, a gente tem que reconhecer esses elementos que vão aparecer. A gente tem que saber o que significa cada um desses elementos para a gente poder interpretar. Então, se nós não conseguirmos olhar para o gráfico, olhar esses elementos, a gente não vai conseguir interpretar tão facilmente um gráfico. Então, nós vamos trabalhar com isso hoje. Nós vamos trabalhar com gráficos, com tabelas, com uma pesquisa estatística, mas nós vamos olhar também para os elementos que formam esses gráficos, né? Essas representações dos dados que a gente tem aí na estatística, beleza? Bem, então vamos olhar aqui para o nosso primeiro gráfico aqui dos brasileiros centenários, né? Então nós temos aqui algumas informações importantes, em todos os gráficos essas informações vão se repetir, ou seja, são elementos importantes. Primeiro, a gente tem aqui em cima, né, vocês estão observando aqui, que a gente tem uma espécie de cabeçalho. Então eu vou prender aqui um papelzinho com a palavra cabeçalho. O que esse cabeçalho significa? Ele significa que é toda essa informação que está acima dos dados, né? Então a gente tem o cabeçalho ali acima dos dados. O que faz parte do cabeçalho de um gráfico? O título, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a palavra título, para mostrar para vocês que esse em negrito aqui, ó, é um título, né? Ele é uma chamada, ó, brasileiros com mais de 100 anos. Todo o título, ele precisa ser assim, é como se fosse uma manchete, né, de jornal. Nós precisamos dar para o gráfico um título que a gente possa dizer, nossa, então a gente vai olhar para isso no gráfico, então quando a gente olhar para o gráfico a gente vai saber sobre isso e tem que despertar o interesse das pessoas. Então o título, ele tem que despertar o interesse das pessoas para olhar a informação que está lá no gráfico, tá? Então isso é importante, então o título serve para chamar a atenção para olhar para o gráfico, ok? Todo gráfico precisa de um título, como se fosse uma manchete, né? Uma chamada assim, importante para as pessoas poderem se atrair pela informação dada através do gráfico, ok? Bem, e no título, logo abaixo do título, nós temos a lead, né? O que é a lead? A lead é uma informação específica, ela vai, como se fosse explicar sobre o que é o gráfico, né? Então, olha aqui, ó. O título é Brasileiros com mais de 100 anos. A lead é Estados brasileiros com maior população de centenários. Então, vocês estão vendo que a lead está explicando, né, o que o título está demonstrando? Então, a lead é uma explicação que pode ou não ter dentro do gráfico. A lead é uma coisa que não é assim tão necessária. A gente coloca para deixar a informação mais detalhada. Se não colocar, não achou necessidade, tudo bem, não colocaríamos. Mas se ela está ali, é para isso que ela serve. É para dar uma explicação um pouco melhor dentro daquele gráfico que a gente está apresentando. Muito bem, então aqui o cabeçalho a gente já viu, né? Cabeçalho é tudo isso aqui, o título e a lead que faz parte. O que mais nós temos no gráfico? Uma coisa muito importante, nós temos dois eixos, né? Então aqui a professora vai mostrar, nós temos o eixo da vertical
né? O eixo da vertical, e nós temos o eixo da horizontal. Então, nós temos lá, né? Os dois eixos. O eixo da horizontal e o eixo da vertical. Então, essas são duas informações super importantes dentro do gráfico, porque eles vão nos dar o quê? O que o eixo, dentro do eixo, o que eu coloco, professora, dentro do eixo? Bem, dentro do eixo eu coloco as variáveis que eu estou pesquisando, né? As variáveis dentro da minha pesquisa. E essas variáveis, elas podem ser, né? Elas podem ser tanto numérica, então deixa eu colocar aqui a palavrinha variável, né? Para mostrar para vocês que a variável, ela é tanto no eixo, né, na vertical, como no eixo da horizontal. Só que no eixo da horizontal, por exemplo, a minha variável, ela é numérica, ou seja, no eixo da vertical, ela é numérica. Então, olha aqui, a professora vai colocar aqui a palavra números, ou seja, as quantidades, tá? Então, dentro do eixo da vertical, nós temos valores numéricos, nesse caso aqui do primeiro gráfico que nós estamos observando, né? Poderíamos ter o eixo da horizontal com variáveis numéricas, professora? Poderíamos. É o caso do outro gráfico que está ali ao lado, que a gente já vai ver. Então, esse eixo tem as variáveis numéricas, ou seja, os valores numéricos. No caso aqui, nós temos do 0 até o 4.000. Só que vocês não estão vendo um por um dos risquinhos que estão aqui. Por quê? Porque no eixo da vertical, nós temos que trabalhar com intervalos de tantos em tantos, porque se eu tivesse um por um, o gráfico ia ficar muito longo, ou ia ficar muito poluído, e um gráfico muito poluído, ele não é muito viável. Quando a gente olha assim o gráfico, ele tem que ser enxuto, ele tem que ser assim, dar informação, ele tem que passar a informação necessária, e não deixar muita coisa, né, para não poluir muito a visualização dele, senão não pode confundir o leitor, né? Quem está observando o gráfico, quem está lendo o gráfico pode ficar confuso se tiver muita poluição visual dentro do gráfico. Então a gente coloca no eixo vertical, né, nesse caso aqui, os números em intervalos. Os intervalos que a gente está observando aqui, ó, do 0 pulou para o 500, do 500 para o 1.000, do 1.000 para o 1.500, para o 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000. Significa que dentro desse eixo os intervalos estão de 500 em 500, né? Então aqui de 500 em 500 são os intervalos de um risquinho para o outro. Bem, nós falamos da variável numérica, né? Ou da variável de números. Qual outra variável que vai aqui no eixo agora horizontal? É as categorias da qual eu estou realizando a pesquisa. No caso aqui, como é população entre os estados, e eu trouxe aqui, né, a informação do gráfico em 3 estados específicos, né, Bahia, São Paulo e Minas Gerais. E por que os 3, professora? Porque segundo os dados, né, que nós temos lá no site do Ministério, né, do governo, né, no site lá do nosso governo federal, nós temos então esses 3 atualmente, né, esses 3 estados com maior população de gente que não tem mais de 100 anos. Então, por isso que ficou só 3, mas eu poderia pôr todos aqui? Poderia. Eu poderia ter um gráfico bem grande por todos os estados, não teria problema nenhum. Mas, como a gente está destacando a informação dos mais populosos, a gente pegou só os mais populosos mesmo, né, que são os 3, no caso ali de maior população centenária. Então aqui nós temos então a primeira barra ou a primeira coluna, né? Porque a gente pode chamar isso aqui de barra na vertical, porque se ela tivesse na horizontal não deixaria de ser uma barra, mas então a gente pode chamar também de coluna, tanto faz, barra ou coluna, né? Aqui nós temos da Bahia um tanto que a gente vai, aqui está escrito, né? 3.525. Porém, quando a gente vai, se não tivesse esse número aqui, professora, como eu faria para descobrir? Bem, eu teria que pegar uma régua, no caso, ou alguma situação, né, que desse para a gente observar aqui, ó, na linha, e a gente ia fazer uma espécie de comparação. Então, a gente ia colocar mais ou menos na comparação aqui e observar que passou um pouquinho do 3.500, muito pouquinho, que não dá nem para perceber, quase que dá a impressão que é o 3.500. Mas por quê? Porque ali, ó, vejam que aqui ele passou apenas 25 unidades.
25 unidades numa diferença de uma escala de 500 é muito pequena, então a gente não percebe visualmente. Por isso, então, que a gente coloca o valor, né, em cima lá da barra, né, ou da coluna, no caso. A gente coloca a informação porque pela escala do gráfico fica tão difícil de determinar, né, porque é uma escala que está de 500 em 500 e a gente não consegue ter precisão. Por isso que a informação do dado é dado aqui nessa coluna, né, dentro em cima da coluna de cada uma das variáveis que eu estou trabalhando aqui, que no caso são os estados, né, Bahia, São Paulo e Minas Gerais. Ok? Então vejam, essa nossa primeira leitura era para detectar ou para conversar com vocês, para mostrar para vocês os elementos necessários para um gráfico. Todo gráfico tem que ter esses elementos, né? Como eu falei assim, ali com uma opção de colocar um lead ou não, a gente pode ter essa opção, mas as demais coisas a gente precisa ter para poder ler, né, os dados que estão na informação do gráfico e saber interpretá-los. Senão a gente não consegue interpretar se a gente não conseguir ler, né, cada um dos dados que estão nos gráficos, ok? Muito bem, então esse aqui foi o gráfico que a professora trouxe de colunas, né, que é um específico gráfico de barras também, só que barras na vertical. Aqui do lado nós estamos tendo agora um outro gráfico, vocês vão acompanhar aí com a professora, mostrando o gráfico então, de barras deitadinhas, né? As barras estão deitadinhas, elas estão na horizontal. Aqui nós temos também, ó, o título. O que é esse detalhe que está abaixo do título mesmo? Alguém lembra do nome que eu acabei de falar? Ah, isso mesmo, né? É o lead, né? O lead que é a informação, né, mais detalhada sobre a pesquisa. E aqui nós temos o cabeçalho, título e lead. Daí nós temos o que mais? O que é isso aqui que a gente está observando aqui na vertical? Isso, é um dos eixos. E aqui, ó, na horizontal? Outro eixo. Aonde está a variável numérica? Em qual eixo vocês estão observando a variável numérica? Isso, no eixo horizontal. Então, aqui embaixo nós estamos com as variáveis numéricas. Ali estão aparecendo, ó, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 na variável anos, né? É uma variável numérica em quantidade de tempo, porque nós estamos trabalhando com o quê? Quanto tempo vive um bicho, né? O título do gráfico é esse. Quanto tempo vive um bicho, né? Então a gente está mostrando a idade máxima que é registrada em alguns animais aí. Também a fonte dessa informação foi dada também, né, pelos sites aí que nós temos aí na Prefeitura de São Paulo. A gente tirou lá do site da Prefeitura de São Paulo, né, essa nossa informação dos bichos aqui. Bem, então olhem lá. Nós temos então o eixo na vertical com os dados das variáveis. Como é que é o nome das variáveis aqui? Isso, as categóricas, ou seja, as categorias das variáveis que eu estou estudando, né? Ou seja, quais são os elementos que eu estou estudando dentro dessa temática dos anos dos bichos aqui? São os próprios bichos, então são as categorias de bichos, né? Do próprio animal. Rato, escorpião, cachorro, leão, morcego, baleia, tubarão, tartaruga. Então, observando pelo gráfico, a gente vê que o animal que vive maior tempo é quem? Olha aí no gráfico de vocês, respondam para a professora aí, que eu quero ouvir vocês falando agora. Quem é o animal que vive maior tempo? Isso, olha, muito bem, já escutei aqui, um monte de gente falando. É a tartaruga, ótimo. E quanto tempo vive em média uma tartaruga? Dá para observar aí no gráfico. Aonde que está o indicador do ano da tartaruga? Isso, olha lá, tem gente que está muito esperta, muito sabida, né? Então, olha lá, ó, de 100 anos. Então, a tartaruga é essa última barra aqui, ó. É o animal, pelo nosso gráfico, que, né, vive maior tempo. Vive aqui pelo gráfico, nós estamos vendo 100 anos. Então, 100 anos é o tempo, né, de vida de uma tartaruga e os outros animais ali que também a gente pode daí observar a idade de cada um. Bem, professora, você falou que alguns dados são dados né, com valores aqui nas barras. Por que esse gráfico do tempo do bicho, de vida do bicho, não tem o valor aqui, ó, do ladinho da barra, se no outro que nós estávamos vendo tinha? Bem, porque olha a escala dali de baixo. A escala ali de baixo é uma escala de 20 em 20, estão vendo? Ó, de 0 pulou para o 20, do 20 pulou para o 40, do 40 para o 60. Então aqui a gente consegue determinar essas pequenas linhas aqui, ó, na verticais, estão vindo para cá? Estão observando essas linhas verticais subindo?
Então, essas linhas verticais subindo me ajudam a descobrir, por exemplo, quanto é o tempo de vida do cachorro. Bem, se daqui até aqui eu tenho 20, cada um desses risquinhos aqui vale 4. Por quê? Porque eu tenho 5 risquinhos até chegar ao 20. E 4 vezes o 5 é 20. Então, cada risquinho vale de tamanho, né? Cada um dos intervalos aqui, o tamanho é 4. Então, se eu tenho 3 intervalos para o cachorro, 3 vezes 4 é quanto? Quanto? Isso, é 12. Então, significa que o cachorro vive, em média, 12 anos, né? Pela informação do gráfico. Então, vejam, a gente não precisa ter ali a informação dada na barra, né? O detalhe do valor, porque a gente consegue olhar pelo eixo, né? Numérico aqui, pela variável numérica, a gente consegue observar o valor daquele animal específico que eu estou procurando. No caso, o que eu estava procurando aqui era o cachorro. E eu consegui determinar a idade dele sem precisar ter a informação do lado, ok? Por conta do gráfico que foi dado assim e por conta da escala que foi usada no eixo. De 20 em 20 fica fácil da gente conseguir determinar, né? O gráfico anterior não estava tão fácil assim. Muito bem, então esse aqui é um dos gráficos, né? 2 gráficos que a professora mostrou para vocês. Aqui eu trouxe mais um. Mais uns 2, né, na verdade. Deixa a professora colocar aqui. Olhando. Esse gráfico que está aqui, né, mostrando agora para vocês, daqui a pouco vocês vão observar aí na telinha, são outros tipos de gráfico. Eles também são de barras, professora. Sim, são de barras também. Só que agora são de barras múltiplas, ou seja, a gente precisa saber agora comparar. Por que barra múltipla, professora? Porque eu tenho, dentro das variáveis que eu estudo, eu tenho comparar 2 outras variáveis. No caso aqui, ó, desse gráfico aqui que chama alunos do 4º ano, o que fazem depois da escola. Então, esse gráfico aqui não tem lead, tá vendo? Porque não precisa ter informação de lead nesse gráfico, então eu não tenho. Mas eu criei, né, esse gráfico foi um dado fictício, foi feita uma pesquisa fictícia, né, e foi montado esse gráfico. O que é a pesquisa fictícia, professora? É uma pesquisa que foi feita assim como se fosse sem dados reais, né? São os dados imaginados, por isso que são fictícios. Então, aqui nós temos, ó, eixo, variável numérica, variável categórica. E aqui nós temos barras comparando meninos e meninas para a mesma variável. Então, ó, ficam em casa, quantos de meninos, quantos de meninas. A mesma coisa nas outras variáveis, né? Nas outras categorias aqui de baixo. Então, quando eu quero comparar, né, 2 populações diferentes, no caso aqui a população de meninos e a população de meninas, eu faço, então, uso de barras múltiplas para fazer a comparação, tá bom? Tanto em barras de pé, que a gente pode chamar de colunas, como nesse outro que vai aparecer aqui do lado para vocês, que é, né, de barras deitadas. No caso aqui é um gráfico também tirado, né, das medalhas olímpicas dos nossos atletas, né, em 2 Olimpíadas ali, né, as Olimpíadas que a gente teve, 2 Olimpíadas quaisquer que eles participaram. Então aqui estão os dados de algumas modalidades que foram a participação dos brasileiros: vôlei, judô, né, vela, atletismo e natação. Medalhas de ouro, de prata e de bronze. Então, eu estou comparando 3 tipos de detalhes, de características, ó, ouro, prata e bronze. Dentro do vôlei, quantas de ouro, quantas de prata, quantas de bronze, numa determinada Olimpíada, né, também tirada do site do governo federal, esses dados que estão nesse gráfico aqui, ok? A variável categórica está aqui, ó, na vertical, e na horizontal, a variável numérica da quantidade que a gente está usando ali, né? Aqui, pelo contrário, a gente já coloca também, ó, os valores, né, das medalhas do ladinho da barra. Mas se eu não quisesse colocar, não precisaria. Mas se eu não colocasse o valor numérico, eu teria que ter aquelas barrinhas compridas igual tínhamos no de baixo, que a gente viu anteriormente. Lembra no outro de baixo que tinha várias barrinhas verticais subindo? Aqui não tem, né? Não tem na plotagem do fundo do gráfico. Então significa que aqui eu posso colocar valores numéricos para ajudar a identificar, né, melhor os dados desse gráfico. E mais um gráfico aqui que a professora trouxe também para vocês, né? O terceiro tipo de gráfico que a professora vai mostrar agora são os gráficos, né, de linhas, que a gente está vendo muito aí também
nas reportagens, né, da televisão, gráficos de linhas, né, dado pelas situações aí de contaminação do Covid-19. Mas nesse caso aqui não é. A nossa pesquisa aqui que está mostrando nesse gráfico é a população brasileira, né? A população crescendo de um ano X até um ano Y, no caso aqui desde 1872 até 2010, que foi o último censo que nós tivemos, né? E aqui a população brasileira crescendo. Então, quando eu quero fazer uma comparação de crescimento de uma população em determinada época, então eu uso gráfico de linha, né? Ou assim também, para comparar, por exemplo, a evolução, né, que tem, no caso aqui, a temperatura de Curitiba, né? Ó, as temperaturas sobe e desce durante um período do dia, um período do mês, um período de uma semana, enfim. Dentro de um período, as temperaturas variam. Então, quando eu quero estabelecer a variação ou a comparação dessa variação de algum aspecto interessante da pesquisa, no caso aqui é a temperatura, eu posso usar então um gráfico de linhas que ele vai me ajudar, né? E esse gráfico de linha aqui, ele está numa escala pequenininha, ó, 1, 2, 3, então é de 1 por 1, tá vendo? Porque são dias, né? 1 por 1 dos dias. Por quê? Porque eu quero todo dia marcar a temperatura. No dia 1, no dia 2, no dia 3. Por isso que a escala aqui, ela não fica em intervalos grandes, ela fica seguidinha, né? O intervalo que vai existir aqui são nas variáveis da própria temperatura em si, não dos dias. Ok? Muito bem, então aí a gente viu, né, alguns tipos de gráficos. Mas lembro que alguns dias atrás, vocês participaram de uma pesquisa que a professora propôs no site lá da Secretaria Municipal de Educação, né? Eu propus uma pesquisa estatística. Eu chamei vocês para responder uma pesquisa para ajudar nessa aula de hoje. Então agora a professora vai mostrar para vocês sobre essa questão da pesquisa estatística. Mas antes, vamos ver o que é uma pesquisa estatística? Vamos lá então ver o que é uma pesquisa estatística. Então a pesquisa estatística, ela é, né, um processo onde tem todo um trabalho que a gente desenvolve dentro desse processo. E na pesquisa estatística nós temos algumas etapas. Então nós vamos observar aqui algumas etapas que existem na pesquisa estatística. Nós temos então a escolha de um tema, e nessa escolha de tema a gente tem que ter uma problemática, ou seja, uma pergunta que eu quero responder, porque eu escolho um tema e dentro daquele tema que eu escolhi eu preciso de uma pergunta, e essa pergunta vai nortear toda a minha pesquisa. Dentro dessa pergunta eu vou projetar alguma espécie de instrumento para coletar dados. No caso que nós fizemos a nossa pesquisa, a professora colocou lá um questionário de algumas perguntas que vocês tinham que responder. E respondendo essas perguntas, eu fui coletando dados da resposta de vocês, né? Bem, depois da coleta de dados, a gente vai então para a organização e análise dos dados. Nós vamos organizar, vamos analisar os dados. Dentro dessa organização, dessa análise, a gente usa gráficos e tabelas. Nessa parte da organização aqui que a gente vai organizar tabelas e gráficos. Posterior a isso, nós vamos divulgar os resultados. Essa divulgação é numa mídia, né, num jornal, numa TV, numa rádio, enfim, numa revista, em qualquer espécie de instrumento, de veículo, né, que pode levar a informação para a população. Então a gente divulga. Após a divulgação do resultado, tem que ter uma tomada de decisão. Porque a gente não faz pesquisa estatística só para deixar bonitinho pendurado na parede. Nós temos que ter um porquê. Por que a gente realiza uma pesquisa? Para que no final a gente possa então tomar uma decisão frente a alguma situação que foi levantada diante daqueles dados que foram coletados. Então é isso que serve a pesquisa estatística, né? E toda pesquisa estatística era uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de interesse, né? Ela não é uma votação, a gente não vota em pesquisa estatística, a gente faz uma escolha de uma preferência de um determinado elemento, né? Daquele nosso fenômeno que está sendo pesquisado, beleza? Então vamos mostrar para vocês a pesquisa que a gente fez, né? Vamos lá. Nosso tema foi hábito de lavar as mãos. Nós tivemos uma pergunta. Qual foi a pergunta desse tema? Como as pessoas estão vendo a importância do hábito de lavar as mãos com frequência? Então, essa é a pergunta que norteou toda a pesquisa que nós fizemos com vocês. Como que as pessoas estão enxergando esse nosso
novo ou não é novo, mas essa importância do hábito de lavar as mãos nesse tempo, principalmente da época que nós estamos vivendo com essa pandemia, né? Aqui nós temos então um infográfico que mostra, né, uns detalhes, um folder, né, explicativo de como a gente poderia lavar as mãos passo a passo em detalhes. Muito bem. Aí nós fizemos algumas perguntas, foram 4. A primeira pergunta, né, é quantas vezes você lava a mão durante o dia? E as escolhas foram de 1 a 3, de 4 a 6, mais de 6 e ainda não lava a mão. A segunda pergunta é quanto tempo em média você fica lavando a mão? Ao abrir a torneira, molhar a mão, ensaboar, lavar, esfregar, passar bem nos detalhes dos dedos, tudo mais, e depois enxaguar, economizando água, isso que é importante, não dá para desperdiçar água. Aí o tempo médio deu 5, 10 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos ou mais de 30 segundos. As próximas perguntas foram, na sua opinião, quando que a gente deve lavar as mãos? Sempre, né, antes das refeições e após usar o banheiro, uma questão de higiene, com frequência durante todo o dia, por questão de higiene e também de prevenção às doenças. Quando se chega em casa da rua, pois podemos trazer alguns vírus e algumas bactérias para dentro de casa, então a gente tem que lavar a mão por causa disso. E sempre que ela estiver suja. E a outra pergunta era sobre este hábito, né? O mais importante para você, o que é? Então, o que você considera mais importante no hábito de lavar a mão? Estar sempre com a mão limpa? Saber lavar a mão corretamente? Lavá-la para prevenir as doenças? Ou ser um exemplo para os outros? Então, vejam, foram 4 perguntas que direcionaram toda a nossa pesquisa sobre esse hábito de lavar as mãos. Lembra da temática? Então, todas as 4 perguntas levaram à mesma situação. Hábito de lavar as mãos. E agora vamos ver o resultado que deu de tudo isso, né? A gente tratou os dados, pegou os dados, pôs em tabela, transformou em gráfico e agora a gente vai observar o que deu de tudo isso. A primeira pergunta, né, diz lá, então, a frequência, né? Pela tabela a gente coloca lá, então de 1 a 3, 158 pessoas, de 4 a 6, 337, mais de 6, 457 e ainda tem 3 que não lavam a mão. Num total de 955 pessoas que responderam à nossa pesquisa. E aqui no gráfico a gente levantou então, né, para vocês estarem olhando, os dados, né, numéricos que estão na tabela passaram para o gráfico. Também observando que nós temos um título, né, eixo vertical, eixo horizontal. E uma coisa que está aqui, que não apareceu nos gráficos que a gente iniciou a aula de hoje, é a fonte, né? A fonte da pesquisa que nós tivemos foi a nossa aula de matemática, que foi as perguntas que a gente fez lá naquela aula, para essa aula de matemática a gente usou então a fonte dada pela nossa aula, tá bom? Que foram vocês que responderam. Então, nós estamos vendo aqui, ó, que mais de 6 vezes durante o dia que a maioria das pessoas lavam a mão. Ó, isso é muito bom. Lavar a mão mais de 6 vezes significa lavar a mão frequentemente, não é verdade? Muito bem. Vamos ver os próximos. No segunda pergunta, que era o tempo médio, então a gente vê lá mais de 30 segundos, 132 pessoas. 30 segundos nós temos 337 pessoas, 10 segundos 341 pessoas, 5 segundos 145 pessoas. Lembrando então que esse tempo é um tempo mais ou menos médio, né? Ou seja, numa média quanto tempo você gastaria lavando a mão. Então a maioria das pessoas gasta 10 segundos para lavar as mãos. Aí nós temos algumas informações que a gente pode depois discutir numa outra oportunidade, a relação do tempo, certo, né, para fazer toda aquela dinâmica de lavar a mão, ensaboar, colocar os dedinhos um em cima do outro, lavar a palma da mão, lavar os pontinhos dos dedos. Será que 10 segundos seria o suficiente? A gente pode pensar nisso. Então essa é uma pergunta que a gente pode fazer depois para nós mesmos, se 10 segundos seria sim só suficiente para tudo isso, né? Enfim, esse foi o resultado da nossa segunda pergunta. Na próxima. A próxima é, então, quando, né, que vocês acham que deve ser lavada as mãos? Então, observando agora que a professora mudou o gráfico, né? A professora trouxe agora um gráfico circular, né? Um gráfico que a gente chama, comum aí, chamar de gráfico de pizza. Então, observando no gráfico, a gente vê, então, na tabela a gente está vendo
os dados em números de pessoas. Então, se você observar aqui na tabela, você vai ver os dados em números de pessoas, né? Dos 127, 708, 27, 93 são número de pessoas. E no gráfico ao lado, você vai observar que não está em número de pessoas, está em porcentagem. Significando o quê? Que aquele 708 que está lá, que lava a mão com frequência durante todo o dia, é a maior parte das nossas crianças que responderam, nossos respondentes, né? Tanto os pais quanto os alunos da nossa rede e também de outras redes que participaram. Vamos para a nossa próxima pergunta? Então, a próxima pergunta também é um gráfico de setor, né? Ou, como a gente já falou, um gráfico chamado gráfico de pizza, porque ele é redondo, né? Faz fatias igual fosse uma pizza. A gente tá, então, aqui nesse gráfico, então, a gente está olhando o quê? O mais importante, o que as pessoas acham no hábito de lavar as mãos. A maioria das pessoas, ou seja, 37% das pessoas, acha que lavar as mãos é importante para prevenir doenças. Então, esse foi o dado que mais, né, teve significado na nossa pesquisa dentro dessa pergunta. Né? E depois 29% empataram em relação a saber lavar as mãos corretamente e estar sempre com as mãos limpas, ok? E olhando para todos os gráficos, né, a gente divulga, o que a gente faz agora, professora? Então, depois da pesquisa, a gente, né, já mostrou todos os dados dentro dos gráficos, a gente pode divulgar esses dados. E como é que a gente divulga, professora, os dados de uma pesquisa? Dentro dos veículos de informação, né, jornais, revistas, na televisão, né, os jornais televisivos, enfim, aonde a gente quiser, na internet, nas páginas, né, das redes sociais, é uma possibilidade também. E aqui a professora trouxe, então, na próxima telinha para vocês verem, uma espécie de manchete que, né, não está divulgado ainda, mas é como se fosse um exemplo, né? Mãos limpas, saúde em dia. Então, né, tem uma manchete, nessa manchete tem um texto que mostra como que foi realizada a pesquisa, né? Traz toda a particularidade do processo de lavar as mãos corretamente e daí o resultado em forma de texto jornalístico, né? A gente faz um texto e esse texto, então, ele vai ser divulgado nas mídias para que essa pesquisa seja, então, exposta para todas as pessoas que tiverem interesse de descobrir os resultados que foram trazidos pela pesquisa, ok? E agora, o que a gente faz? Então, a gente tem que tomar decisões frente a isso, não é verdade? Lembra que lá a pesquisa estatística traz os dados, os gráficos, a gente tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão que a gente vai tomar? É que a gente viu, né, até pelos resultados, que a maioria das pessoas considera muito importante lavar as mãos para prevenir doenças, que lava as mãos frequentemente todos os dias, né? Mais de 6 vezes, inclusive. Então, a nossa pesquisa revelou que as pessoas que responderam, que são vocês, os nossos alunos, os pais dos nossos alunos, alguns professores, né, que responderam, então, a maioria, né, da população que respondeu essa pergunta, né, dessas pesquisas, ele está seguindo todas as recomendações de higiene e saúde para manter-se, né, com uma boa saúde e também com uma boa higiene. Então, isso revelou. Mas e se tivermos alguém que não está cumprindo com todas essas determinações de higiene e saúde, a pesquisa pode perguntar para, nossa, mas tem bastante gente fazendo isso, então eu também posso e também devo, né? Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer na tomada de decisão frente a esse resultado. Se o resultado tivesse dado negativo, se o resultado tivesse dito que não lavam a mão, se o resultado tivesse dito que a gente tem um problema de higiene e saúde, né, no meio das pessoas que responderam, então a gente teria que tomar uma decisão diferente, levar talvez os resultados para os órgãos competentes para que fossem feitas então algumas intervenções para que pudesse ajudar essa população a se prevenir e a manter a sua higiene. Então isso é uma tomada de decisão frente a um resultado de pesquisa, ok? Muito bem. Então a nossa aula, né? Nós tivemos a aula hoje de estatística, nós olhamos, né, para os gráficos, para as tabelas, divulgamos um resultado de uma pesquisa que vocês participaram para ajudar a fazer essa nossa aula. E será que a gente conseguiu, né, fazer tudo isso na aula de hoje? Conseguimos cumprir com o nosso objetivo? Eu acho que sim, não é verdade? Qual era mesmo o objetivo da nossa aula? Vamos ver? Então o objetivo da nossa aula era reconhecer que gráficos e tabelas resultam de uma pesquisa estatística e que é preciso saber ler e interpretá-los.
Muito bem, então aí nós vimos, né, durante a nossa aula, todo o processo de uma pesquisa estatística, observando também os elementos do gráfico para a gente poder ler e interpretar esses gráficos, não é verdade? Então a gente conseguiu atingir, né, o objetivo da nossa aula. E para que a gente possa treinar um pouquinho também a leitura do gráfico, a interpretação do gráfico, a professora deixou uma tarefa para vocês fazerem. Vamos ver? Então a tarefa está aí, né? Um gráfico das Olimpíadas e medalhas de duas Olimpíadas que o Brasil participou, de Pequim e de Londres, né? 2008 e 2012, né? E ali tem algumas perguntas do lado que você vai olhar para o gráfico e vai responder aquelas perguntas, né? E aí a próxima aula a gente vai então corrigir as perguntas que vocês responderam. Bem, então aí vocês têm a tarefa que vai falar também da interpretação de gráficos. Vocês observaram a pesquisa que a gente fez, observamos gráficos, olhamos para os elementos dos gráficos, né, para saber ler e interpretar. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. A gente fica por aqui e até a nossa próxima aula. Um beijinho! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giovana, trabalho na Escola Alda Rebonato e vim aqui hoje para trabalhar com vocês formação humana. E o nosso tema hoje vai ser valores, acompanhem lá na telinha, amizade, solidariedade e tolerância. E os nossos objetivos? O que será que nós vamos trabalhar sobre valores? Primeiro objetivo, reconhecer a importância dos valores, a amizade, a solidariedade e a tolerância para o desenvolvimento pessoal e social. Refletir sobre ações de cooperação e solidariedade em diferentes situações sociais. E valorizar o diálogo como forma de resolver conflitos e tomar decisões coletivas. Então a nossa aula hoje é muito importante, porque ela vai tratar sobre as nossas atitudes, o que nós precisamos fazer diante de certas situações. Mas para começar, eu gostaria de declamar uma poesia. A poesia está no livro Poesias para a Paz e foi escrita por César Ubeide e Jonas Ribeiro. E o nome da poesia é Quanta Paz Traz um Amigo. Um bom amigo não olha só para o umbigo. Olha para os meus olhos e tudo vê. Me coloca no abrigo na hora do perigo. Seu abraço, o seu abraço me conforta e eu não fico à mercê. Sempre quer estar comigo, sempre ouve o que eu digo. Mas se faço atrapalhadas, logo quer saber o porquê. E se vem o papafigo, coloca o monstro inimigo de castigo. E se vem o pererê? Então caímos no fuzuê. Desse jeito, meu novo amigo vai virar amigo antigo. Para ilustrar essa poesia, gente, eu gostaria de convidar vocês a olharem as gravuras que eu trouxe. Essas gravuras, elas refletem um pouquinho da nossa realidade. E aí, nós vamos olhar lá na primeira estrofe do poema. Quanta paz traz um amigo? Um bom amigo não olha para o umbigo, olha nos olhos e tudo vê. Então eu coloquei a imagem da Mônica e da Magali. A Mônica e a Magali sempre estão juntas e a Magali conhece tanto a Mônica que até já sabe quais são as atitudes que ela vai tomar só de olhar para os olhos dela. Me coloca no abrigo na hora do perigo. Seu abraço me conforta e eu não fico à mercê. Então eu coloquei aqui a figurinha do Snoopy com o Woodstock e olha o Woodstock protegendo o Snoopy ali. Então é uma situação em que ele está sendo companheiro, está ajudando ele. E o seu abraço me conforta. Olha só a foto, é o Charlie Brown abraçando o Snoopy. Claro, né? Um abraço conforta, um abraço recebe, um abraço deixa a gente mais caloroso, né? Em qualquer situação. Nada como um bom abraço. Sempre quer estar comigo, sempre ouve o que eu digo. Então esse pedacinho aqui eu ilustrei com essa gravura. Essa gravura trata muito da questão do sempre quer ouvir, sempre quer estar comigo. Então veja lá, o Cascão na Turma da Mônica, ele é o diferente. É a criança que tem necessidades diferentes, tem atitudes diferentes. E a turma toda respeita ele apesar de tudo isso. Então o que acontece? Quando nós ilustramos aqui, a gente procurou mostrar para vocês que em qualquer situação o Cascão está junto com a turma. A turma está
ouvindo, está procurando brincadeiras que ele não precisa usar água, estão adaptando as situações e continuam torcendo por ele. Mas se faço trapalhadas, logo quer saber o porquê. Então, a Emília e a Narizinho estão aqui para representar as trapalhadas. A Emília sempre querendo ser mandona, querendo colocar situações diferentes, ser a dona da situação, e a Narizinho corrigindo ela, ajudando ela a ser uma pessoa melhor. Na próxima estrofe, e mesmo quando vem o Papa Figo, o que é Papa Figo? É uma lenda do folclore brasileiro lá de Pernambuco. E aqui em Ponta Grossa nós conhecemos como a véia do saco. E eu coloquei essa gravura para ilustrar aqui embaixo, ó. Os detetives do prédio azul. Eles são uma equipe, são amigos e eles estão ali para resolver todos os problemas que aparecem. Então esse Papa Figo, essa lenda, ela representa qualquer situação difícil, qualquer situação de perigo, de constrangimento em que os amigos vêm para resolver isso tudo, tá? Deste jeito, meu novo amigo vai virar amigo antigo. Olha só, eu coloquei a gravurinha da Bu, lá dos Monstros S.A., porque essa gravurinha representa as atitudes da criança, as atitudes dos monstros. Eles foram se tornando amigos, eles não eram amigos, eles se conheceram e a partir do momento eles começaram a ser mais amigos e respeitosos um com o outro, como amigos de velhas datas, tá? Agora, eu gostaria de lembrar com vocês as 3 palavrinhas que a gente leu lá no começo. Quais eram mesmo? Eram amizade, solidariedade e tolerância. Muito bem. Amizade. Aonde que eu encontro amizade nesta poesia? Vamos pensar? Quero ver se alguém já encontrou. Deixa eu ver. Claro, professora, a amizade falou a poesia inteira. Então eu vou colocar aqui, ó, amizade para representar a poesia toda. Tudo isso aqui falou de amigo. E solidariedade? Vocês podem procurar em casa, pensem um pouquinho, aonde que tem solidariedade nestas gravuras? Aonde que aparece a palavra solidariedade? Mas será que eu sei o que é ser solidário? Ser solidário é ajudar, é colocar o colega perto de mim, é saber o que ele precisa. Então, onde que tem solidariedade? Muito bem, aqui ó, onde o Woodstock ajudou o Snoopy. E é onde o Charlie Brown está abraçando o seu cachorrinho, porque eles são solidários. Aqui representa a amizade, e a solidariedade não só com o meu amigo, com qualquer pessoa. E a última palavrinha qual era mesmo? Tolerância. Aonde que nós vamos encontrar a palavrinha tolerância nessa poesia? Muito bem, já tem gente me falando, olha só, tolerância, professora, é quando eu respeito o outro, é quando eu entendo o que o outro faz, né? E é quando eu respeito a diferença. Então eu encontro a tolerância nessa estrofe aqui, ó, tá? Essa poesia, ela trouxe as 3 palavrinhas que nós vamos reconhecer ainda mais hoje. Porque vejam bem, são sentimentos, são atitudes que nós devemos ter à medida que nós vamos nos conhecendo. Quando nós nos conhecemos e começamos a praticar essas coisas, nós temos uma vida melhor para nós e para as pessoas que estão conosco. Então eu gostaria de fazer um jogo com vocês. Lá na telinha, eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar as palavras que vocês definem esses conceitos. Quais palavras que fazem com que você seja um bom amigo? O que será que define um bom amigo? Quais atitudes eu tenho que ter para ser um bom amigo? Vamos ver, quero ver o que já apareceu lá. Confiança, mas o que é que confiança tem a ver com amizade? Quando eu confio em alguém, quando eu sou amigo de alguém, eu preciso despertar essa confiança. Então eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa de confiança, que o meu amigo pode me dar um conselho, pode me contar um segredo e ele pode confiar que eu jamais contarei para ninguém, né? Mais alguma palavrinha, será? Liberdade. O que será que é liberdade? Por que a amizade tem alguma coisa relacionada com liberdade? Lá na escola, às vezes você deixa de ser amigo de alguém, né? Porque o fulaninho está brincando com outro fulaninho. Não pode. Olha só,
A liberdade é quando você permite que o teu colega seja amigo de outro colega, que o teu colega tenha atitudes diferentes da sua. Então, a liberdade está nas escolhas, nas brincadeiras, nas outras amizades. Muito bem, o que mais que eu tenho que fazer para ser um bom amigo? Eu tenho que ter um diálogo, muitas conversas. Se tem alguma situação de conflito, eu preciso realmente intervir, conversando, chamando um adulto para intermediar uma situação de conflito, para que ocorra um entendimento entre aquela situação, para que a gente possa resolver. Tem mais alguma palavrinha? Deixa eu ver. Desinteresse. Ué, o que será que é desinteresse? Muito bem, desinteresse é quando eu sou amigo de alguém porque essa pessoa é minha amiga, porque ele faço coisas que ela gosta, ela faz coisas que me identificam com ela. E não porque ela tem uma bicicleta para me emprestar para dar uma volta, não porque ela tem um lápis bonito para me emprestar, nada disso. O desinteresse, um verdadeiro amigo não está interessado no que o outro tem para dar. O verdadeiro amigo é amigo e simplesmente. Tem mais uma palavrinha que é super importante, que é a palavrinha amor. Gente, quando a gente tem amor no coração, a gente consegue fazer todas as coisas. A gente consegue passar coisas boas para os outros. Então, tudo isso vai levar a uma boa amizade, né? Muito bem. Vamos continuar então? A próxima palavrinha era solidariedade. E quem tem solidariedade, quem pratica solidariedade, é uma pessoa solidária. Então, o que eu tenho que ter para ser solidário? Eu tenho que dar tempo, eu tenho que ter tempo. Esse tempo é no sentido de eu dedicar o meu tempo a alguém. Quando uma pessoa precisa de mim e eu dedico o tempo a essa pessoa, eu estou sendo solidário a ela. Mais uma palavrinha, olha lá, doar. Aqui tem a ver com doações de coisas materiais, por exemplo, um tênis que eu não uso mais, uma camiseta que eu não uso mais, um alimento para alguém que precisa. Quando eu faço isso, eu dou para alguém, eu estou sendo solidário. Mais alguma palavrinha? Diálogo. De novo diálogo? É claro, gente, porque quando eu converso com alguém e eu sei a dificuldade que a pessoa tem, se eu tenho condições de ajudá-la e eu vou ajudar, eu estou sendo solidário. Então, quando eu converso e sei da necessidade da pessoa, eu estou praticando solidariedade. Lá na sala de aula você pode praticar a solidariedade, ajudando o teu coleguinha, doando o seu tempo para o seu colega. Em casa também, ajudando sua mãe, ajudando ela a colocar os pratos, a jogar o lixo. Você está doando o seu tempo, está doando algo que você tem para poder contribuir na sua família. E agora, para ser tolerante, porque quem pratica a tolerância é uma pessoa tolerante. Isso aqui ficou muito claro quando a professora Adriane falou na aula passada para vocês sobre religiosidade. Ela comentou sobre a intolerância religiosa. E aqui a gente sabe, vai aplicar direitinho a palavra tolerância. O que eu tenho que fazer para ser tolerante? Diálogo, a principal. Quando eu converso com alguém, percebo por que a pessoa age daquela maneira ou porque a pessoa entende as coisas daquela maneira, eu consigo entender a necessidade daquela pessoa e consigo entender por que eu sou tolerante. Mais alguma palavrinha? Compreensão. Quando eu compreendo as diferenças entre as religiões, quando eu compreendo que cada um tem a sua crença, ou quando eu compreendo que cada criança tem uma necessidade diferente, que cada pessoa tem uma necessidade diferente, eu estou sendo tolerante, tá? E as diferenças? Essa diferença aí, gente, é tudo. Tudo na nossa vida é diferente. Os meus cabelos são diferentes das outras pessoas, as minhas atitudes são diferentes e nem por isso eu vou discriminar os outros. Então, quando eu aceito as diferenças e aprendo com elas, eu estou sendo tolerante. E a verdade, eu preciso encontrar a verdade em todas as situações. Se houve um conflito, se estão brigando e os meus colegas estão entrando em conflito, eu posso resolver esclarecendo aquela verdade. Não é porque uma criança fez uma brincadeira de mau gosto com a outra que ela está totalmente errada. Precisamos entender o porquê disso tudo. E como podemos agir melhor. Isso é ser tolerante. É fácil, gente?
Nem um pouco, né? Meu Deus, como a gente tem bastante coisa para aprender. E essas coisas todas que a gente vai aprendendo, de acordo com a nossa maturidade, de acordo com o jeito que a gente tem diante das situações, com as atitudes que a gente tem diante das situações. Às vezes encontramos situações difíceis, às vezes encontramos situações mais fáceis e sempre o diálogo em primeiro lugar, para tentar resolvê-las. Agora, eu gostaria de revisar com vocês os objetivos da nossa aula, para ver se a gente realmente entendeu quais eram as palavrinhas que a gente precisava compreender. Então, olha só, amizade. Amizade significa realmente ser amigo, realmente compreender, fazer as coisas corretas, entender o que o meu colega precisa. Solidariedade. Quando eu sou solidário, eu estou ajudando o próximo e eu não preciso só ajudar os meus colegas, eu posso ajudar todas as pessoas de toda a sociedade. E tolerância é quando eu me encontro numa situação em que eu preciso entender o porquê de uma coisa que eu não acreditava ou não percebia e eu consigo fazer isso respeitando o outro, tá? Agora eu vou passar a tarefa para vocês. Nessa tarefa, vocês vão escrever com as suas palavras, o que significa a palavra amizade, solidariedade e tolerância. E vocês vão escrever com as suas palavrinhas, do seu jeitinho. E depois você vai receber em casa lá, a professora vai mandar a poesia e você vai tentar declamar para os seus pais, para a sua família, tá? Um abraço a todos, um grande beijo no coração e até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Aí. Vai. Vai, Ela. Você não pode virar? Não. Vai, Natália.